Senhor, irmãos. Bom dia. É muito bom estar aqui de novo, né? Sempre. Esse lugar que tem nos recebido com alegria, tem nos dado destino, né? E nós temos sentido tanta falta disso, né? Pessoas que nos dêem um destino. E eu louvo a Deus porque a gente consegue levar isso aqui para a nossa cidade e a gente ter uma referência, e a Recomeçar é uma referência. Que Deus abençoe os ministérios, ver tudo funcionando. Eu trouxe uma parte dos meus líderes para poder ver funcionar, para dizer, olha, esse é o padrão. Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então há pessoas aí que a gente pode imitar, amém? E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Ronaldo, pela igreja. Ontem nós fomos muito abençoados aqui. O amor dessa igreja é constrangedor. Que Deus continue abençoando, amém? Agradecer a Deus também pelos nossos meninos, nossos irmãos que vieram, né, estar conosco e que vão voltar com alguma coisa ativada dentro de si. Porque toda vez que eu venho assim, eu venho com equipe pequena, meus pastores, a gente vem e a gente volta para lá e vai tentar discernir para eles, e agora eles vindo e vendo é mais fácil, amém? E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Obrigado, pastores desse ministério, obrigado. Feliz por estar aqui. E mais feliz ainda quando Deus ele confirma, porque eu sou pastor de igreja, e se tem uma coisa que a gente tem muita responsabilidade é com aquilo que a gente libera no altar. A gente sabe o peso daquilo que é liberado no altar, que a palavra do altar ela pode salvar vidas, mas também ela pode destruir uma vida. E eu naquele conflitos, né, falando, Senhor, me direciona, o que eu falo. E aí o Senhor me trouxe à memória uma palavra que eu liberei na minha igreja há um tempo atrás. E eu estou assim, Senhor, mas... E o Senhor falando, e agora quando, na palavra do pastor Ronaldo, quando ele falou sobre acalmar as tempestades interiores, aí na hora o Espírito Santo falou, não estou te dizendo que é isso que é para fazer? E eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã, sobre cura da alma, cura da alma, porque enquanto nós não formos sarados por dentro, nós não veremos transformação por fora. Enquanto algo não acontecer dentro de nós, será impossível a gente viver algo novo de fora. A gente vai ficar tentando, vai ficar arriscando, né? Tipo, jogando na sorte. Tenta a sorte no relacionamento, tenta a sorte do emprego, tenta a sorte, vamos ver, vai, né? Tomara que dessa vez dê certo. Quando a gente está por dentro, todo ferido, todo destruído, a gente não consegue ver claramente as coisas que estão acontecendo fora de nós. E muitas das vezes nós achamos que isso é falta de espiritualidade, que isso é falta de... Não, não é. Nós estamos sujeitos. Existem grandes homens na Bíblia que tinham conflitos terríveis no seu interior, né? Homens terríveis. Você vê Moisés, por exemplo. Moisés era um homem assim, que ele precisou passar por um tratamento de 40 anos. Ele precisou passar por um tratamento de 40 anos no deserto, para ser curado. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, coloca a mão dentro da sua túnica. Ele coloca a mão na altura do coração. Deus fala, tira a mão. Quando ele tira a mão, está leprosa. Mas aquela lepra que estava na mão dele, na realidade era uma lepra que estava no coração dele. E quando o seu coração está leproso, as suas mãos que representam o seu serviço, o seu trabalho, também está leproso. Você contamina tudo que você faz, se o seu coração não estiver bem diante do Senhor.
Se o seu coração estiver leproso, a sua salinha de criança vai estar leprosa, o seu ministério de dança vai estar leproso, o ministério de louvor vai estar leproso, como nós ouvimos aqui ontem, né? Não adianta ser pastor se não for candeia, não adianta ser ministro de louvor se não for candeia. Nosso coração tem que estar limpo, tem que estar puro diante de Deus, tem que estar puro. E a nossa batalha nesses últimos tempos na minha cidade tem sido curar corações, sabe? Porque um coração curado, ele consegue ter discernimento daquilo que Deus quer para a vida dele. Um coração curado, ele consegue enxergar o seu objetivo. Um coração curado, ele transpassa a muralha, ele consegue ver o que está por detrás da muralha. Um coração curado, ele não tem medo de um gigante, porque ele sabe quem ele é em Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? É difícil pregar domingo de manhã, né, irmãos? Mas pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. O importante é você ouvir o que Deus tem para te dizer, e você sair daqui diferente do que você chegou. Amém? Eu gostaria de chamá-los a abrir a sua Bíblia em Gênesis 41. E eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui. Eu procurei sintetizar bastante aqui, mas não deixar de fora coisas muito importantes. Mas Gênesis 41, versículo 50, uma palavra assim, né, que vai estar aí no telão aí. Gênesis 41, versículo 50, diz assim: Gênesis 41, versículo 50. José teve 2 filhos, que nasceram antes dos anos da fome. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu à luz ao primeiro e colocou nele o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Só até aqui. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ir aonde o Senhor quer que a gente vá. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, porque nós sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Fala conosco, Senhor. Ministra no coração dessa igreja, como o Senhor ministrou no coração do meu povo, do meu coração, como nós entendemos. Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos no Senhor, curados. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Irmãos, José, ontem até o apóstolo Luiz falou da referência de Daniel e José, que José tinha uma palavra para um povo num tempo de fome. Mas, irmãos, a gente olha para a vida de José, a gente aprende tantas coisas com ele, tantas coisas. Quando a gente vê Deus usando José, a gente nem imagina o conflito, a gente nem imagina as angústias, a gente nem imagina as tribulações que aquele homem carregava dentro do seu coração, e que ele carregou muitos anos. Todos nós conhecemos a história de José, o filho preferido de Jacó, porque era o filho da sua velhice, com a mulher que ele amava. E por isso Jacó, ele dedicava uma atenção especial a José. E isso
foi gerando um ciúme no coração dos seus irmãos. Irmão José, ele foi muito ferido pelos seus irmãos, mas nós precisamos lembrar que antes de ser ferido pelos seus irmãos, os seus irmãos foram feridos também. E o que os irmãos de José fizeram com ele era apenas um extrato daquilo que Jacó havia feito com os filhos. O ferido fere. Isso é uma verdade, pessoal. O ferido fere. E isso é muito ruim. Então, quando nós encontramos alguém que está ferindo alguém, ao invés de nós ficarmos bravos, ao invés de nós ficarmos revoltados, nós precisamos arrumar uma forma de descobrir o coração dessa pessoa, saber aonde ela foi ferida e tentar de alguma forma trazer cura para o coração dela. Trazer cura para o interior dela. Eu, por exemplo, a minha mãe ficou viúva muito nova. E meu irmão, mais novo do que eu, 1 ano, ele era muito certinho. Ele era aquele filho que toda mãe queria ter. E eu já era mais custoso, mais travesso. E minha mãe, ela não tinha muita informação. Mas toda vez que a minha mãe queria me repreender, quando a minha mãe ficava nervosa, sabe qual era a frase preferida da minha mãe? Por que você não é igual ao seu irmão? Teve um dia que a minha mãe disse assim: se eu tivesse tido só seu irmão. E sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu comecei a criar um ódio do meu irmão tão grande, tão grande, tão grande, que um dia eu briguei com ele na rua e bati tanto nele que ele desmaiou e eu achei que ele tinha morrido. Sabe o que eu fiz quando eu achei que ele tinha morrido, irmãos? Segura na sua cadeira aí. Eu abri o bueiro, a tampa do bueiro, e joguei lá dentro. É porque eu era ruim, irmãos. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, com aquilo que a gente fala. E eu me lembro um dia, eu tenho 2 filhos, o caçula está aqui, o Felipe, tem o Pedro, o primogênito. Meus filhos são uma bênção, graças a Deus. E um dia o Pedro, ele tinha 14 para 15 anos de idade, e eu naquela correria de igreja, pastor Ronaldo, e querendo fazer tudo. E eu me lembro que eu estava saindo para atender uma pessoa, e fazer uma visita, e o Pedro estava fazendo tarefa na sala, e ele disse: pai, o senhor podia me explicar um negócio? Eu falei: filho, a hora que eu voltar, eu te explico. E olha que eu dei o passo seguinte, o Pedro murmurou, e eu ouvi quando ele murmurou dizendo assim: se fosse qualquer irmão da igreja estivesse pedindo, o senhor fazia na hora. Eu parei assim na porta da sala e voltei de fasta. Puxei a cadeira, sentei e falei: vamos lá, cara. Ele falou: não, pai, não precisa não. Eu falei: não, você é minha prioridade. Então são coisas que a gente precisa acordar. E José, ele foi ferido por pessoas que foram feridas. Agora, por que Jacó feriu os filhos? Porque Jacó também recebeu uma ferida na casa do seu pai. Jacó sempre quis ter um pai. Jacó nunca teve paternidade, irmãos. Jacó tinha maternidade, uma maternidade protetora, uma maternidade até muito maliciosa, porque foi seguindo o conselho da mãe que ele enganou o pai. Só que quando deu ruim, a mãe que o ajudou a errar não o protegeu, disse: some, vai embora, corre. Vocês entenderam que é um processo? Sim ou não? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Sabe o que é o problema? O apóstolo Luiz deixou o treino num nível muito alto ontem. Eu estou aqui tentando subir um degrau. Vai orando para mim aí, irmão. Ora para mim, pelo amor de Deus, eu preciso dessa oração. Mas eu preciso liberar o que está aqui dentro, irmão. Talvez hoje você veio aqui para Deus tratar alguma coisa com você e mudar a sua história. E você vai perceber que nunca foi sobre você, que você é apenas portador de algo que você recebeu, mas que hoje o Senhor quer te dar a oportunidade de se livrar. Aleluia.
Então José, irmãos, ele foi vítima disso. Amém? Só que daí a gente vai estudando e vai vendo que José não era muito diferente de nós, não, irmãos. José não era muito diferente de nós. Amém, irmãos? Com angústias, pressões, lágrimas. Irmãos, quantas vezes será que José não chorou sozinho, dizendo: por que os meus irmãos fizeram isso comigo? Irmãos, e a gente descobre que José era um homem ferido. E José começa a dar sinais das suas feridas. Ele começa a revelar. Nós vamos lendo a história de José aqui. Nós vamos começando a ver José revelando suas feridas. Amém? Eu queria compartilhar isso. José era um homem bem sucedido. José era um homem de Deus. Amém? Tudo que José colocava a mão para fazer, prosperava. Através dele o Senhor salvou, o Senhor matou a fome do mundo na época, da sua época. José alimentou o mundo inteiro na sua época. Amém? Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas nada disso impediu ele de viver ferido. E às vezes a gente entra nesse conflito, né, e diz assim: será que eu estou desviado? Eu estou sentindo essa raiva, eu estou sentindo isso, eu tenho dificuldade de abraçar meu pai, eu tenho dificuldade de abraçar meu filho. Será que eu estou desviado? Irmãos, quando a gente lê o versículo 51, nós vemos que José, ele tem dois filhos. O primeiro é Manassés e o segundo é Efraim. Quando ele coloca o nome dos filhos, ele exterioriza o que ele carregava há muitos anos. O versículo 51 de Gênesis 41, José disse: o nome dele será Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa dos meus pais. Amém? O nome Manassés significa esquecimento. Amém? Ele pega o garoto no colo, ele olha para seu filho e diz: esse menino vai se chamar o desejo da minha alma. E qual é o desejo da minha alma? Esquecer. Eu quero esquecer de tudo que eu sofri. Eu quero esquecer de tudo que eu passei. Ele exterioriza isso. Ele revela o desejo do coração dele. Quantas pessoas não saíram da casa dos seus pais para um casamento com outra pessoa, tentando se livrar da casa dos pais, ou tentando esquecer do sofrimento da casa dos pais? Casaram com motivação errada, apenas transportaram a ferida, e hoje estão ferindo o esposo, estão ferindo a esposa, com feridas que receberam na casa dos seus pais. Ele deixa isso bem claro aqui. Eu quero me esquecer da minha história. Sabe, irmãos, eu estava sentado ali na mesa do café, e Deus começou a falar algo no meu espírito. José, Deus nunca disse para José, e Deus falava com ele, Deus nunca disse assim: um dia eu vou trazer seus irmãos de volta. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. José jamais imaginou que fosse encontrar os irmãos novamente. E outra coisa, presta atenção, na posição que José ocupava, se ele quisesse ter ido lá reconciliar com os irmãos, ele tinha ido. Se ele quisesse ir, ele tinha ido, porque agora ele tinha posição, ele tinha status. Mas ele nunca foi. A ferida não deixava ele ir. Ele jamais imaginou que ele iria rever os seus irmãos. Ele jamais imaginou.
Tanto que quando os irmãos dele vão para o Egito para comprar comida, irmãos, José surta. Os leitores da Bíblia aqui sabem, ele fica surtado. Um cara que sempre soube o que fazer, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente chega no final da história de José, e ele se reconcilia com os irmãos, ele diz para os irmãos assim: não, meus irmãos, hoje eu entendo o porquê que vocês fizeram isso comigo, eu entendo. Foi para esse dia, foi para salvar nossa descendência. Hoje eu compreendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa, irmãos, deixa eu te falar. Enquanto você não resolver o seu passado, você não vai entender o seu propósito. Enquanto você não tiver um confronto com o seu passado, você não vai saber por que você passou por todas essas coisas. José, ele só declara: olha, eu agora entendo por que eu vim para o Egito. Depois que ele repara, depois que ele conserta, depois que ele recebe cura no seu interior. Quantos estão entendendo, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas aqui nessa manhã que Deus vai trazer algumas coisas do passado para você resolver, para que você possa entender qual é o seu destino. Pessoas que há muito tempo você não vê, pessoas que você nem imagina, pessoas que você acha: nunca mais eu vou ver. De repente foi em outro estado, em outra cidade, não interessa. Um belo dia desse você vai acordar com essa pessoa na sua frente, e Deus já está te avisando para você se preparar, porque Deus vai te dar uma oportunidade de resolver o seu passado, para que você possa ter um destino. Porque você está preso nesse passado até hoje, e a sua vida não deslancha. Você não tem alegria em nada que você faz, você não tem alegria em nada que você faz. Irmãos, eu tenho uma certeza, uma convicção de que Deus está falando aqui nessa manhã. Eu tenho uma certeza, irmãos, porque eu não vejo pessoas, eu vejo corações aqui nessa manhã. Eu vejo corações e vários tipos de corações. Eu vejo corações machucados, eu vejo corações chorando, eu vejo corações remendados aqui, irmãos. Mas o Senhor está expondo o seu coração para poder curar, irmãos. José queria esquecer. Guarda uma coisa no seu coração: esquecer é uma coisa, resolver é outra. Não é porque você esqueceu que está resolvido. E você descobre que não está resolvido até o dia que você se depara com aquela situação. Quando você chega numa festa e vê aquela pessoa, quando você chega num determinado lugar, quando alguém fala o nome daquela pessoa que te feriu, como que você se sente? Se te incomodar, isso é uma luz que acendeu dizendo: tem ferida aí e precisa ser curado. Ele coloca o nome dos filhos. Ele coloca o nome dos filhos: Manassés e Efraim, dizendo: eu quero esquecer. E do que ele queria esquecer? Do sofrimento que ele teve aonde? Sabe, irmãos, um dos primeiros sinais de ferida na alma é querer romper com a família. Irmão, você acha que José não sabia onde a família estava? Você acha que José não tinha recurso para ir até o seu pai? Mas por que ele não foi? Porque a ferida dizia para ele: eles não te querem. E de repente, lá do outro lado, estava só o Jacó orando: Senhor, depois que José partiu, eu não tenho mais vida. Talvez aquela pessoa que você acha que não te quer, está nesse momento orando, dizendo: Deus, traz essa pessoa de volta. Como era boa essa amizade que nós tínhamos, como era boa essa comunhão que nós tínhamos. A ferida começa a governar você e dizer para você como que você tem que se comportar. Você para de ouvir o céu quando você está ferido, e você começa a ouvir só seu coração. Você começa a ouvir só as circunstâncias. José, irmãos,
Primeiro ele foi excluído pelos seus irmãos. Agora ele ferido, sabe o que ele faz? Ele aborta os seus irmãos do seu coração. Ele exclui a sua família. Eu quero esquecer. Eu quero esquecer. Amém? Eu não quero mais tocar nesse assunto. Só que não adianta. Não adianta. Quando Deus tem que fazer, Ele faz. Você querendo ou não, você gostando ou não, você aceitando ou não. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E aí não teve jeito, irmão. Veio a fome. E quando a fome vem, Jacó reúne uma comitiva com seus filhos e manda ir até o Egito comprar comida. Irmãos, tem algo aqui que não está escrito, mas parece que fica implícito. Eu chego a imaginar, né, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, todo pastor tem direito a uma heresia por culto. Eu vou contar a minha aqui agora. Eu chego a imaginar que José, às vezes, escondido, ele ia vigiar a sua família, olhar de longe. Por que eu digo isso? Porque era muitos anos que ele estava fora do Egito, mas quando os irmãos dele chegam no Egito, ele reconhece os seus irmãos. Ele reconhece os seus irmãos. E qual é a primeira coisa que ele faz, irmãos? Com medo de ser reconhecido pelos irmãos, ele coloca uma máscara, ele se disfarça. Irmãos, toda pessoa ferida na alma usa máscaras. E eu não estou falando dessa máscara de pano, não. E sabe qual é uma das máscaras preferidas, pastor Ronaldo, para quem tem ferida na alma? A máscara da santidade. A pessoa quer demonstrar que ela é muito santa, que ela é muito espiritual. No fundo, isso é uma fuga, é uma forma de se esconder, para não revelar e para que ninguém tenha acesso, para que ninguém te veja sofrendo, para que ninguém te veja chorando pelos cantos. José, irmãos, olha o que ele faz. Gênesis capítulo 42, se tiver gente colocar aqui. Gênesis 42, versículo 7. A Bíblia diz assim que José reconheceu de cara, irmãos. Imagina no meio daquela multidão que estava buscando comida, irmãos. Imagina no meio daquela multidão que estava ali no Egito. Ele bate o olho ali, irmãos, e olha o que diz o texto. Cadê? Está de lá. Olha o que diz o texto. José, olha lá. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho, máscara. Mostrou-se estranho, indiferente. Eu estava lendo uma tradução romana desse texto, diz assim, que ele se mostrou indiferente. Indiferença não é cura, viu? Talvez você consiga ficar indiferente diante de quem te feriu, mas isso não quer te dizer que você foi curado, não. Ele se mostrou indiferente. Ele se mostrou estranho para com eles. E falou com eles, olha aqui, irmãos, agressivamente. Então nós temos aqui dois sintomas de ferida na alma. Primeiro, coloca uma máscara. Segundo, você se torna agressivo. Porque o ferido fere. Ele coloca uma máscara. Toda alma ferida não se deixa revelar. E é um dos sofrimentos que a gente tem. Eu tenho muito como pastor nesses 26 anos de ministério. Os meninos, o Michel que está comigo, o pastor Léo. Quantas pessoas, irmãos, que eu recebi na minha mesa, com ferida na alma, com máscaras, que não se deixava revelar, e que depois lá na frente me traíram. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, nós ministrando, preparando a ministração, porque lá nós preparamos a ministração junto. Ela é minha cobaia. Eu estava dizendo, eu preparo, eu escrevo, aí eu falo, vem cá. Aí eu falo para ela, se ela não dá um chu, eu não prego. E tem dia que ela está na carne, viu, irmão? Tem dia que arrancou um glória a Deus dela. Dá trabalho. Aí eu chamei ela e falei assim, Dani, já pensou se a gente não nos libertasse das feridas?
Onde estaria nós dois agora? Eu acho que nós não estaríamos nem casados. Porque o que nós, irmãos, pastor, irmãos, é a pessoa que está sempre cercado de uma multidão, mas é a pessoa mais solitária da igreja. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir os seus desabafos. E nem sempre a gente tem coragem também, porque a gente fica assim, se eu falar isso, fulano vai até embora da igreja. Né? Ah, Jesus. Muitas pessoas colocam máscara, elas preferem criar um disfarce do que resolver. É mais cômodo colocar um disfarce do que encarar o problema. E a primeira atitude de José, irmãos, quando ele vê os seus irmãos, é disfarçar, para não ser reconhecido. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não cura a ferida que você esconde. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que encobre a sua transgressão jamais irá prosperar, mas o que confessa, expõe e deixa, alcança a misericórdia. É o que a palavra do Senhor nos diz. Irmãos, e tudo que essa cidade precisa, e tudo que Campos Altos precisa, é uma igreja com corações sarados. Porque só quem foi curado pode curar. Como diz o apóstolo ontem, você não vai conseguir vencer as trevas estando em trevas. Nós vamos ser curados, essa cidade está precisando de cura, e essa cura é a partir da igreja. Mas como que uma igreja doente vai curar? E José, ele se esconde, ele não se deixa revelar. Muito bem maquiado. É uma alma muito bem vestida. Irmãos, a pessoa ferida, ela tem uma necessidade de mostrar para os outros que ela não está ferida. Ela tem uma necessidade de mostrar uma aparência. Eu não vou permitir que fulano veja que eu estou mal por causa disso. Eu não vou permitir. Eu vivi isso muito tempo na minha vida, irmão, por ser rejeitado pela família. E tudo que eu fazia para provar para minha família que eles estavam errados. Tudo que eu conquistava, irmãos, tudo que eu conquistava. Quando eu comprei meu primeiro carro, a primeira coisa que eu fui foi fazer uma visita para minha mãe. Eu queria mostrar para eles, ó, vocês erraram. Maquiagem, máscara, tentando mostrar uma coisa que não era verdade. E isso José fez. Vamos continuando aqui. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai colocar situações na nossa vida apenas para resolver questões. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu já tinha esquecido disso, agora isso veio tudo à tona. É porque você esqueceu, mas não foi curado. Nesse momento agora, aqui, ó, agora, nesse exato momento, Deus está trazendo à sua memória coisas que você já tinha esquecido, e que agora você lembrou e doeu. Isso é um sinal de que você não foi curado. E por que Deus está fazendo isso comigo, pastor? Porque Ele tem algo grande para você ali na frente, e se Ele não resolver isso, o diabo vai querer usar isso contra você. Só que Deus não vai dar argumento para o diabo. Deus não vai dar argumento para o diabo, irmão. Bem sei que planos eu tenho a respeito de vocês, planos de bem, não de mal. O Senhor está resolvendo coisas aqui, só que o alvo de Deus não é aqui, é lá na frente. E lá na frente, irmãos, na hora que o diabo bater na porta do seu coração,
Quem vai abrir ela vai ser Jesus, vai dizer: o que você está querendo aqui? Não tem mais nada que te pertence aqui, é tudo meu, está dominado, está tudo dominado. Não tem mais nada seu nesse coração. Ô, me avisa do tempo para mim não pisar na bola, viu? Que eu não quero perder, queimar meu filme aqui não. Ô, Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos? Você já viu uma frase dizendo: o céu é o limite? Já viu? Eu tenho uma frase para você hoje. Da hora que agora mesmo nós vamos orar, e o chão vai ser o limite. Você não entendeu, eu vou repetir. Antes de alcançar o céu, você vai ter que alcançar o chão. Porque é descendo que você sobe. Ele usa máscaras. Esse é um outro sinal. E dentro desse mesmo versículo, agressividade. Minha nora, ela gosta mais de bicho, irmão. Gosta mais de bicho que de gente. Jesus um dia vai libertar ela. Ela gosta mesmo. Ela põe nome nos bichos. Se pudesse registrar, se pudesse dar uma certidão de nascimento, faz festinha de aniversário. E os gatos parecem que entendem a linguagem dela, e ela conversa com ele conversa com ela, não entende que é a linguagem. Ela fala gatês. Tem gente aqui assim. E ela conversa mesmo, ela fala. Irmão, se os meus filhos me obedecessem a metade do que aqueles gatos obedeciam a ela, eu estava feito, irmão. E um dia nós estávamos lá, e ela chegou do serviço, e ela foi pegar o gato, e esse gato com ela é um amor, hein? A hora que ela pegou esse gato pôs a unha para fora e arranhou ela. E eu, mas minha esposa, nós já temos uma... Eu falei: joga isso fora só, dá isso para os outros. Quem não ama não entende, né, irmão? Mas nós vamos melhorar também, nós não é perfeito não. Fica com raiva de mim por causa disso não, viu? Eu estou até acostumando com os gatinhos. Se é eu, e eu vou fazer um carinho num gatinho, e ele faz isso comigo, eu dou-lhe uma bica. Ou senão eu empurro para lá. Sabe o que ela fez? Como é que é o nome do gato, Dani? Hã? Ah, é gata, né? É Diana. Olha, você vê o nome de princesa ainda. E ninguém põe o nome de Maria em gata, já viu? É só o nome de princesa. Nos filhos pode ser Maria, mas na gata tem que ser Diana. Sabe o que ela fez? Na hora que o gato machucou ela. Ela: Diana, o que aconteceu? Você está dodói? O pior é que estava, irmãos. E ele não atacou ela porque ele odiava ela. Deixa eu te falar uma coisa: quem te feriu não te odeia. Quem te feriu não te odeia. É porque está machucado. E ela foi passando a mão. Aonde é? Até que ela descobriu aonde era. E arrumou o remédio. E o amor continuou. Essa história sua não precisa acabar, é só achar o remédio. Não precisa acabar esse relacionamento, não precisa acabar essa amizade, não precisa acabar, é só achar o remédio. E o remédio está diante dos seus olhos. Eu estou tão à vontade aqui. Ai, por que ele fez isso comigo? Ele não me ama. Ai, por que fizeram isso comigo? Eles me excluíram, Não. Eles estão precisando de cura. Quando for curado, tudo vai voltar ao normal. Sabe? Eu libero, Senhor. Eu vou falar. Assim diz o Senhor:
quem te mandou colocar um ponto final nessa história? Quem foi que te mandou pôr um ponto final nisso? Só acaba quando eu digo que acabar. Eu ainda estou trabalhando nisso. Sabe qual que é o problema? O problema é que depois que você se feriu, você se tornou uma pessoa amarga. Você começou a fugir das confraternizações de família. Já viu? Quantas desculpas você arrumou para não ir naquela festa, naquele aniversário. Inventou outras ocupações. A sua paciência ficou tão curta. Você parou para pensar como que a sua paciência encurtou? E que agora é assim, você está na filosofia do leite moça. Conhece a filosofia do leite moça? Bateu, tomou. Bateu, tomou. Você já vai para determinados lugares, você já vai armado, você já cria uma lista de justificativas. Ah, se fulano falar isso, eu vou falar isso. Se fulano virar para mim, fica aqui a conversinha, está sumida, eu vou falar assim, eu estou morando no mesmo lugar. Estou morando no mesmo lugar. Meu telefone não mudou, é o mesmo. Quem nunca? Irmãos, eu estou no estresse com a minha família. Vou desabafar aqui. Só que eu não consigo sair do grupo, irmão. Falei para minha esposa, vou acordar 3 horas da manhã um dia, porque a maioria é velho, e velho dorme cedo. Vou acordar de madrugada e sair do grupo de madrugada. Não sai não, vou ficar. Se fosse outro tempo eu saía. Sabe, a gente fica armado. Tudo que a pessoa posta lá, gente, é para mim, olha lá, ó. Olha lá. Às vezes a pessoa nem está lembrando que você existe. Irmãos, essa manhã é uma manhã de cura interior. O Senhor está trazendo à tona algumas coisas para que você seja curado. Essa agressividade que você está carregando, está te matando por dentro, você não está nem percebendo. Deixa eu te contar, você parou para notar que depois que você foi ferido, você ficou amargurado, e depois dessa amargura você começou a sentir mal-estar, dor de cabeça, tonteira, insônia, má digestão. A comida perdeu o sabor, as festas perdeu o prazer. Você notou que depois disso tudo você ficou mais cantoado, mais em casa, não quer saber de sair? Hã? Pois é. Sabe o que o diabo agendou para você? Um câncer. Está na agenda do capeta. Porque é isso que a amargura leva, é isso que o ressentimento leva, é isso que a tristeza leva. A tristeza abaixa a sua imunidade. Quanto mais alegre, mais imune. Você sabia disso, irmão? Porque o cérebro, ele vai liberando substâncias. Ficou comprovado isso. Já viu aquele ministério que tem os doutores da alegria, que tem no Brasil? Sabia que aquilo lá foi reconhecido pelo governo federal e pela como é que chama lá, que rege lá a questão da medicina, gente? Isso. A OMS reconhece que a alegria cura. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Então, em nome de Jesus, para de dizer, Deus, tira essa dor de mim. Deus, tira essa ferida. Não, Deus não vai tirar. Você tem que se posicionar hoje e dizer, eu sou livre, eu estou livre, eu decido. Eu estou achando que vou ter que voltar outro dia para continuar isso aqui, porque esse negócio aqui ainda é muito longe. Mas eu vou caminhando para o final aqui, mas eu tenho tanta coisa que eu queria falar, mas tem tanta coisa que eu queria falar com vocês. Mas deixa eu contar uma coisa comigo, porque eu prego aquilo que eu passo, irmão. Eu sempre tive problema com família. Eu entrei nas drogas com 13 anos para 14.
Com 15 para 16 eu fui preso a primeira vez. Fui preso 8 vezes. Quando eu terei 18 anos, o delegado da minha cidade, Dr. Mário Zucato, tomara que ele tenha convertido e Deus o tenha, ele me prendeu no dia do meu aniversário. E eu tinha um apelido lá na cidade, na época, que era Cabeção. Não sei porquê. Eu acho que apelido tinha que a ver com a gente. Cabeção! Hoje é o dia mais feliz da minha vida, doutor? Por quê? Porque hoje você está ficando maior de idade. Aí ele abriu uma gaveta, pegou uma pistola, colocou em cima da mesa, pegou uma bala, colocou em pé e disse: está vendo essa bala? Essa é exclusiva para você. Primeira ocorrência que tiver com o seu nome, que alguém falar assim: ó, o Cabeção está no meio, eu não vou mandar uma diligência, eu mesmo vou, porque eu vou realizar um sonho que eu tenho há 5 anos, que é dar um tiro no meio da sua cara. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti medo. Porque o diabo, irmãos, quando ele toma a vida da gente, ele tira o medo. Sabe por quê? Porque daí você vai fazer coisas loucas, porque ele quer ver você morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E aquela foi a primeira vez que eu tive medo. E ele enfiou a mão na outra gaveta e pegou uma bucha. Naquela época o dinheiro era o RV. Estava uma mudança de dinheiro, era o RV. Tudo enrolado numa buchinha assim. Ele me entregou, eu falei: o que é isso? Ele falou: meu presente de aniversário. Eu quero que você saia daqui. Eu quero que você vá na boca. Eu quero que você faz a cabeça, que você fica muito louco. Porque eu quero que você pisa na bola. Eu quero que você erra. Eu vou te matar. E eu tive que... Foi a primeira vez na vida que eu tive medo, irmãos. Eu andava na rua sempre olhando para trás, achando assim: tem um revólver apontado para mim. Então essa é a minha vida. E isso me afastou da minha família. Fui morar na rua. Eu esperava um restaurante que tinha no centro da cidade fechar, porque eles juntavam todo o resto de comida, pastor Ronaldo, colocava num tambor. Porque passava uma caminhonete, um carro de manhã, madrugadinha, 3h30, 4 horas, para pegar e trocar o tambor e levar para os porcos. Antes dos porcos eu corria lá e eu separava para me comer. E revoltado e dizendo: eu estou assim por causa da minha mãe. Porque quando meu pai morreu, a minha mãe recebeu uma indenização muito grande. Eu lembro que na época ela comprou um sobrado de 4 andares, um supermercado. Mas aí eu tinha um tio, e esse tio, muito esperto, estava formando na faculdade, entrou na mente da minha mãe: não, vamos investir em farmácia e tal. E minha mãe muito inocente, minha mãe muito nova, e minha mãe acreditou nele, e fez dele procurador dela, e ele pegou tudo, e nós fomos morar numa favela, lá em Santo André. Todo dia tinha um desabamento, todo dia tinha uma morte. E eu naquela revolta: a culpa disso é da minha mãe. Para piorar, toda vez que nós tínhamos um atrito lá em casa, ela dizia assim: por que você não é igual ao seu irmão? Aí casei. Quando eu marquei eu conheci minha Daniela, irmão, nós namorou 1 mês e casou. Não façam isso. Completamos agora 26 anos de casado. Mas isso não é regra, é exceção. Namoro e casa assim não. É um processo. Mas eu tive uma palavra. Irmãos, eu ouvia Deus. Que loucura, irmãos. Um dia eu sou serralheiro de profissão. Eu estava fazendo um portão. Ela passou na rua, eu ouvi uma voz dizendo: está vendo aquela moça que está passando lá? Você vai casar com ela. No outro dia ela passou, eu cerquei ela na rua. Falei: vou casar com você, viu? Aí ela tinha um namorado que fazia musculação, irmão. Ela falou: então você vai ter que conversar com a rapaz lá. Irmãos, e é assim, irmão, toda vez que você está ferido, o diabo vai te dar sugestões para te ferir mais ainda. Olha o que o diabo fez. Vai casar sem falar com a sua mãe? Quanto tempo? Liga para sua mãe. Convida a sua mãe. Para quê, irmãos? Mãe, sou eu. Ah, morreu não? Não. Desse jeito, irmão. Não, é que eu vou casar. É.
dia que a minha mãe conheceu minha sogra, a primeira pergunta da minha mãe para minha sogra: você não ama a sua filha? Não é, meu amor? Foi assim ou não foi? Você não ama a sua filha? E nisso a ferida, sabe quando você vai escafunchando lá na minha terra, lá no interior, fala escafunchar. Não sei como é que fala aqui não, mas vai fuçando aqui. E o que já estava ruim, infecciona. Faltando uma semana para o meu casamento, o diabo vai lá de novo em mim e fala: liga lá, senhor. Ô mãe, semana que vem é meu casamento, a senhora vem? Ela falou assim: você está doido? Esse casamento não vai durar uma semana, não paga nem a gasolina, arrisca, a hora que eu voltar, você já está separado. Eu tenho dó dessa moça. Casei, uma semana depois eu mais a Daniela estava separando. Estava separando. Eu bebendo 1 litro de pinga todo dia. Eu ia para o serviço, do serviço passava no bar eu ficava até 3 horas da manhã. Ela com 16 anos. Às vezes ela enrolava assim, ia lá no bar e falava: bem, vamos embora. 3 horas da manhã. Até que chegou um dia que eu quero saber, eu quero saber mais, vamos largar. E aí acordei no outro dia, fui para o serviço, aquele dia terrível, voltei para casa. E pela primeira vez eu cheguei em casa às 6 horas da tarde. E ela falou: o que aconteceu? Brigou lá no boteco? Falei: não, estou com um trem esquisito aqui, ó. Um negócio esquisito que emana aqui dentro, eu não sei o que é. Tomei um banho, sentei lá na calçada, veio ela, sentou do meu lado, falou: o que está acontecendo? Quer ir no hospital? Falei: não. Mas o que você está sentindo? Eu falei: eu quero respirar, parece que eu estou afogando, eu não consigo, está apertado. E quando eu achei que se eu fosse no bar beber ia melhorar, mas quanto mais perto do bar eu chegava, mais essa angústia aumentava. De repente ela vira para mim e fala assim: eu sei o que está acontecendo, e eu sei o que você precisa fazer para melhorar. Eu falei, olhei para ela num ar de deboche e disse assim: então resolve. O que é? Ela olhou dentro do meu olho, pastor, 17 anos já, né? E disse: está faltando Jesus entrar na nossa vida. A hora que ela falou assim, o ar voltou, eu dei um salto, ela assustou. Eu falei: arruma a melhor roupa que eu tiver aí. Ela falou: por quê? Eu falei: porque se esse é o problema, eu vou resolver ele hoje. Há 27 anos atrás, coloquei minha vida no altar, nunca mais tirei de lá. Mas carreguei essa ferida na alma com a minha mãe muitos anos depois de pastor, irmãos. Belo dia eu estou lá em Campos Altos, igreja grande, nós tínhamos 2 cultos, 400 pessoas, e o pau quebrando, e eu, eita, eu sou bom mesmo, uhul! Aí eu olhei do lado, lá estava presbítero Michel, pastor Aécio, Reis, Dedê, e doido, e o louvor quebrando, e o povo viajando, porque nosso povo chapa, irmão, esse que é biruta. Essa aqui, por exemplo, tem que amarrar ela dependendo do lugar, fala: fica quieta aí, que a gente voa mesmo, irmão. Doidinho. Aí, pastor, estou lá preparei aquela palavra. Adivinha sobre o que eu ia pregar, irmão? Sobre perdão. Aí eu falei: vou dar uma repassada aqui. O Espírito Santo veio e falou: você não tem vergonha não? Você vai ter coragem de falar isso? E a sua mãe? Meu coração entristeceu. Fui lá no Aécio, falei: Aécio, você prega? E eu nunca fui de fazer isso assim. Ué, pastor, prega, o que foi? Falei: prega lá, cara, que eu não estou em condição de pregar hoje não. Fui lá na Dani. Falei: Dani, na hora que acabar o culto aqui, nós vamos chegar lá em casa, você vai arrumar nossa bolsa lá, e nós vamos para Uberaba, minha mãe mora lá. O que aconteceu? Você recebeu? Não, eu vou lá fazer um concerto. Minha mãe tinha uma doença chamada febrite. Por várias vezes eles diagnosticaram que ia amputar as pernas da minha mãe. Teve uma vez que ela chegou a internar para amputar as pernas, e o Senhor teve misericórdia.
Minha mãe vivia doente. Sabe como é que era a vida da minha mãe, pessoal? Era 1 semana em casa e 2 semanas internada. 1 semana em casa e 2 semanas internada. E nós saímos lá, irmão. Chegamos lá em Uberaba por volta da 1h da manhã. Minha mãe assustou porque eu não avisei. E nós entramos. Falei, não, mãe, amanhã nós conversamos, vamos descansar. Quando eu acordei no dia cedinho, 7h da manhã, a mesa já estava colocada, a mesa do café. Minha mãe estava na cozinha. Sentou eu, a Dani, minha mãe. Falei, mãe, eu vim aqui porque eu preciso muito te pedir perdão. Eu quero pedir perdão, mãe, hoje eu te entendo. Eu sei o que foi, não foi fácil. Uma mulher de 23 anos ficar viúva com 5 filhos. Mãe, a senhora me perdoa. E eu tomei uma decisão, mãe. Não importa o que a senhora diga, não importa o que a senhora fale, a partir de hoje nunca mais eu vou sentir raiva da senhora. E minha mãe é uma pessoa dura, o apelido dela é Margosa, para vocês terem uma... Meus irmãos chamam ela de Dona Bronca. E eu falei, mãe, eu decidi. Sabe por que às vezes que você vai resolver as coisas com os outros não dá certo? Porque você não resolveu primeiro com você. Nunca vai resolver nada com ninguém sem que antes você não resolva primeiro com você. Porque se você resolver com você, tudo que aquela pessoa dizer não vai te atingir mais, tudo que aquela pessoa falar não vai te ferir mais, porque já está resolvido aqui dentro. E eu disse, mãe, me perdoa. E ela começou, nunca ouvi minha mãe fazer isso na vida. Ela começou, meu filho também me perdoa. Muitas das vezes eu descontei em você a minha frustração. Muitas das vezes a raiva que eu tinha por ter perdido seu pai, e eu descontava em você. Me perdoa. E ali Deus fez um mover. A glória do Senhor desceu ali, irmãos. E nós fizemos um concerto. Meu irmão, minha mãe nunca mais ficou doente. A perna dela nunca mais inchou. A minha mãe, irmãos, ela ficou curada, porque o problema estava na alma. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de sair daqui e resolver essas coisas. José carregou isso muitos anos, irmãos. José carregou isso muitos anos. E eu vou parar por aqui. Na próxima oportunidade que eu vier, eu prometo para os irmãos que eu continuo. Mas eu queria que você ficasse de pé. José resolveu isso, irmãos. Se você ler a história lá, você vai ver que ele resolveu. Que ele abriu o coração, que ele se revelou para os seus irmãos. Eu quero cantar uma canção. Sou cantor não, mas vou cantar uma canção. Essa canção chama Renúncia, de um amigo meu chamado Tiago Marques, lá de Uberlândia. Essa canção mexe muito comigo, porque fala disso, irmãos. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, Ele está falando disso, porque para perdoar você tem que abrir mão de você para viver bem com o outro. Sabe, porque a gente fica assim, aí eu estou sofrendo, mas o outro também está sofrendo. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Enquanto eu vou cantar essa canção, posso chamar o Felipe para a bateria aqui, Felipe? Pode ser, os irmãos não importam não? Pode, te convidar, filho, vem cá, filho. Você é meu caçula, irmãos. Meu filho na bateria, minha nora no teclado, eu sou feliz demais, irmão. Se eu tivesse carregado essas feridas na minha alma, eu não tinha filho nenhum. Acho que eu não tinha nem família. Enquanto eu vou cantar essa canção, eu falo para os irmãos, eles não acreditam. Eu já gravei 2 CD, viu, irmãos? Um cantando, o outro pedindo desculpa. Vocês me desculpam. Aí quem comprava um ganhava o outro. Aí, irmãos, hoje Deus está te dando uma oportunidade. E você sabe que você tem que resolver essas coisas, mas você está sem força. Mas o Senhor vai te dar a força que você precisa. Então, enquanto eu vou cantar essa canção, posso fazer o apelo, pastor Ronaldo? A hora já está meio vencida. Mas eu queria fazer um apelo. Eu vou pedir os pastores que estiverem aqui. Tem alguns pastores da Recomeçar, nossos pastores, nossos intercessores, para ficar na liberdade, para poder orar, porque eu não consigo orar para todo mundo, mas com certeza nós temos aqui também no nosso ministério aqui profeta. Rasga esse vestido de derrota, rasga esse vestido de orgulho, rasga o vestido da soberba, rasga o seu coração diante do Senhor.
Confessa que você sente saudade do colo do seu pai. Confessa que você sente falta do abraço da sua mãe. Assuma que você está sofrendo. Irmãos, quando José se revela, quando ele tira a máscara, quando ele tira a maquiagem, a Bíblia diz que ele se lança no pescoço dos seus irmãos e ele chora profundamente. E aquele choro era um choro de cura, era um choro de restauração, era um choro, irmãos, que estava mudando toda aquela história. Note, irmãos, que a atitude teve que partir de José. Porque na posição de autoridade que José estava, os seus irmãos estavam temendo pela própria vida. Mas naquela hora José precisa desarmar seus irmãos. Por isso ele toma a iniciativa do abraço. Por isso ele toma a iniciativa das lágrimas. Por isso ele toma a iniciativa, irmão. A grandeza está em você tomar a iniciativa. A grandeza está em você dar o primeiro passo. Pastor, mas se eu for lá e for maltratado, não interessa. Porque o seu coração já está curado. Porque a sua alma já está curada. Não interessa o que vão falar. Não interessa o que vão fazer. Interessa, irmãos, o que o céu vai fazer sobre a sua vida. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, por essas vidas que estão diante desse altar. Deus, cura, Senhor, para dar destino. Aonde a cura tem destino, aonde a cura, Senhor, o propósito é revelado. Senhor, cura, Senhor, para que os olhos espirituais dessa moça se abram. Cura, Senhor, para que o coração dela seja curado. Cura, Senhor, para que ela possa ter alegria. A Deus, para que não seja apenas serviço, mas que seja relacionamento. Que não seja mais uma ocupação na igreja, mas que seja um ministério e uma vocação. O Senhor está falando ao meu coração aqui, pastor Ronaldo, que tem pessoas aqui que tem tantas feridas que elas se envolvem em todos os ministérios da igreja para não ficar em casa. Porque é o único lugar que se sente bem aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: a igreja não é aquela que começa na sua casa. A igreja é lá na sua casa. E se você não tiver um sacerdócio na sua casa, não vai adiantar você ter 1000 ocupações. Porque muitos vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós expulsamos demônios. Deus não te reconhece pelo tanto que você trabalha. Deus te reconhece pelo seu relacionamento. Se relacione com Ele. Toma uma decisão. Em nome de Jesus, Senhor. Dá as armas necessárias para essas pessoas que estão diante desse altar. Porque eu sei, Senhor, que assim que isso acontecer, o ministério vai voar. O Senhor vai levar longe, 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 longe. Mas o Senhor não pode enviar enquanto essas coisas estiverem pendentes. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque algo grande vai acontecer. Põe a tua casa em ordem, porque algo extraordinário da parte de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua família. Algo extraordinário. Os céus estão abertos sobre essa igreja. Os céus estão abertos sobre Contagem. Receba!
Quantos entenderam aí? Irmão, entenda uma coisa. Certa vez eu ouvi uma frase que marcou muito a minha vida. O ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não vale a pena. Uma coisa que eu tenho aprendido, sabe o que é, apóstolo Emerson? Quando Estevão estava morrendo apedrejado, a Bíblia nos ensina assim que Estevão, ele perdoa quem está atacando pedra. Então o céu se abre, ele vê o Pai, o Filho, e ele está cheio de quê? Do Espírito Santo. A Trindade está aqui agora. Sabe que hora que o céu abre, irmão? Amar quem te ama, quem bate nas suas costas e fala, te amo demais, faz tudo que você quer, ali é fácil. O desafiador hoje, sabe o que é, irmão? São pessoas que sempre vão te bater. Mas deixa eu te dar um conselho. Quanto mais te baterem, perdoe, porque Deus sempre vai te levar em lugares. Coloque isso na sua cabeça, irmão. É o que o apóstolo Emerson acabou de pregar. Às vezes, irmão, é uma limitação da pessoa. A história da Recomeçar hoje, nós temos aqui pessoas, jovens. Tem um jovem aqui que eu não quero citar o nome, que ele virou e falou assim, ele estava tão feliz, e falou assim, pastor, eu vou viajar e estou indo conhecer o meu pai. 22 anos e não conheci o pai. Viajou 2.500 quilômetros. Chegou lá, o pai dele virou e falou assim, tá, tudo bem, já me conheceu, agora pode ir embora. Ele já me ligou de lá frustrado, falando assim, o senhor continua sendo meu pai. Aí na hora que ele chegou aqui, a gente foi conversar, foi abraçar, ele falou assim, filho, hoje ele é pai, tem uma filha. Ele falou assim, eu não quero fazer com a minha filha o que o meu pai fez comigo. Aí eu comecei a falar com ele, falei assim, cara, essa casa é uma casa de paternidade. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, mas a igreja tem problema. Eu virei para ele e falei assim, a sua família não tem problema? O nosso problema, irmãos, é que qualquer problema que vem, a gente quer largar a mão de tudo. Sabe por quê? Às vezes a gente se tornou uma igreja que ela não consegue lidar com as situações adversas. Ninguém cresce, meu irmão. Um mar, ele não faz um bom marinheiro no mar calmo, tem que ter tempestade. Então cada palavra aqui que o pastor liberou, irmão, recebe para a sua vida. Eu estava ali, meu irmão, caladinho, porque eu entendi, cara, hoje eu não queria gritar, eu queria só receber a palavra. E existe um momento que você tem que só ficar calado. Cara, deixa eu pegar essa palavra. São sementes que o apóstolo liberou aqui. Então deixa eu te dar um conselho, volte para sua casa. É você e Deus agora. Mas deixa eu te dar um conselho. Às vezes as pessoas que vão tacar pedra em você, irmãos, não é porque elas são maus não. Não. Às vezes, irmão, que ela ainda não tem entendimento. Agora, para aquilo que Deus te chamou, deixa eu te dar um conselho, irmão. Não vale a pena você guardar a raiva de ninguém, irmão. A gente também erra com pessoas. Uma coisa que eu tenho aprendido. Todo justiceiro, ele não consegue perdoar ninguém. Mas quem foi alcançado pela graça, por isso que o salmista vai falar assim, Binha, no Salmo 40, furaste a minha orelha. Ele está falando que o Senhor furou a orelha dele. O que significa? Deus está agora falando assim, você já não é mais escravo, você é o meu servo. No Novo Testamento o Senhor ensina, já não vos chamo mais servo, agora amigos. Volte para sua casa hoje, glorificando a Deus. Entenda que o Senhor te restaurou nessa manhã. Amém, meu irmão? Vá em paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus.